colocaram no fogo aqui hoje, né? Nosso baterista, orem por ele, estava com muita enxaqueca e aí me jogaram lá na bateria. Não. Mas tá bom, Deus dá graça, né? No meio da confusão. É isso aí. Mas nós temos estudado Hebreus capítulo 11. Tem sido uma jornada para nós de uma caminhada de fé, né? Nós temos dado o nome dessa série de Fé versus Fobia. Fé versus Fobia. E nós temos olhado então no capítulo 11 de Hebreus a história desses homens de fé, mulheres de fé, e como a história deles nos ensina tantas coisas. Então hoje nós vamos para o capítulo 11, versos 5 e 6. Capítulo 11, versos 5 e 6. Tem uma historinha boba, assim, ela é mais uma analogia, ela serve para ilustrar alguma coisa, e diz que um grupo de exploradores caminhava ali pelas regiões da África e uma equipe da tribo ajudou esses exploradores. E assim, no primeiro dia eles andaram com toda aquela energia e foram longe, e caminharam e tal, e não pararam na primeira noite, e os exploradores disseram: uau, se eles continuarem nesse ritmo aqui, ninguém aguenta, a gente não aguenta, mas vamos embora, é bom que a gente chega antes. E de repente eles pararam, fizeram acampamento e ficaram lá um tempão. Aí passou o dia, eles não caminharam e tal, e aí eles chegaram e disseram pro pessoal da tribo: ué, vocês não vão andar? Aí eles disseram: não, é que a gente andou tanto e gastou tanta energia que agora a gente precisa parar para nossa alma chegar. E é uma história boba, mas ela ilustra algumas coisas. E para mim, o que ela ilustra é que às vezes a gente, na confusão do dia a dia, na correria do dia a dia, a gente não para organizar e refletir sobre a nossa própria situação, sobre a nossa própria alma. E às vezes a alma precisa chegar ali, não é? Para a gente parar, pensar e refletir. E tem ocasiões que Deus coloca ali alguns obstáculos, algumas circunstâncias, justamente para nos parar e para nos fazer refletir de novo, pensar de novo, rever, reorganizar. Então, de alguma maneira, é isso que nós temos feito. Nós temos revisto a nossa caminhada com Deus. Nós estamos revendo a nossa fé, foi a primeira mensagem. Nós revemos a nossa adoração, nós vimos isso na última semana. E hoje nós vamos rever a nossa caminhada, nosso andar. Revendo a nossa caminhada. Andar na Escritura é um tema bastante... A palavra, a expressão, ela é elástica, ela tem muitos significados e ela aparece em vários textos bíblicos. Por exemplo, Paulo, em Colossenses capítulo 2, verso 6, ele diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Como recebestes Cristo Jesus, assim andai nele. Paulo também diz em Gálatas capítulo 5, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito. João, na primeira carta, ele diz: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E na segunda carta aos Coríntios, Paulo escreve: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então veja, há muitas vezes que essa expressão aparece, e na maioria delas ela aparece de forma simbólica, elástica, ela tem uma significância maior do que simplesmente uma caminhada física. Mas essa figura de caminhar fisicamente, ela vai nos apresentando algumas reflexões. Eu não sei se eu falei, mas eu não posso confirmar 100% de certeza, mas eu li alguns anos atrás um artigo que dizia que os pombos, eles andam daquele jeito, sabe? De mover a cabeça assim para frente, porque eles, em poucos milésimos de segundos, eles têm que raciocinar para o próximo passo. Então, eles fazem esse movimento porque eles estão pensando no próximo passo. E, olha, pode ser verdade, eu não sei, mas pelo menos serve também como uma ilustração. Às vezes a gente tem que voltar a cabeça
para a gente olhar para o próximo passo, né? E voltar e olhar de novo, e talvez uma caminhada de pombo nos ajude de algum jeito, né? Mas eu vou falar aqui de um homem que andou com Deus, um homem que caminhou com Deus, e o nome dele é Enoque. E nós vemos então um trecho da história dele registrado aqui em Hebreus, capítulo 11, como eu disse, versos 5 e 6, eu quero ler para vocês na Revista Atualizada, que diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o galardoador dos que o buscam. Amém. Bom, a verdade é que nós não sabemos muito sobre Enoque. A sua história ela não ocupa muito no registro bíblico. Enoque é um nome talvez um pouco mais obscuro nessa lista aqui de Hebreus capítulo 11, mas o autor aos Hebreus ele considera Enoque um herói da fé. É claro que rondava também um livro que nós conhecemos também, o primeiro livro de Enoque, naquela época já era conhecido dos judeus, então ali se tinha algumas informações a mais, mas o que nós temos no Antigo Testamento são poucas palavras. Para comparar, no Antigo Testamento, se contarmos, nós temos 51 palavras para se referir a Enoque, enquanto no Novo Testamento nós temos 94 palavras. É pouca coisa, mas a diferença é grande, é quase o dobro de palavras ali no Novo Testamento, inclusive, para se referir a Enoque. Gênesis 5 é a fonte dessa história. E nós temos em Hebreus 11, que é o nosso texto, e temos também um trecho em Judas, na carta de Judas, no verso 14 e 15, que fala um pouco mais sobre Enoque. Agora, o autor da carta aos Hebreus considera esse homem um exemplo de alguém que viveu pela fé. Então nós vamos olhar para esse texto, nós vamos voltar um pouquinho em Gênesis 5 também para ouvir lá o que o texto diz sobre a história de Enoque, e com isso, com esse pano de fundo, nós vamos considerar algumas coisas. Eu quero destacar pelo menos 3 coisas: a vida de Enoque, o legado de Enoque e as lições de Enoque. A vida de Enoque, o legado de Enoque e as lições de Enoque. Em inglês ficaria melhor, né? Life, Legacy and Lessons, right? LLL, né? Mas guardem isso então: a vida de Enoque, o legado de Enoque e as lições de Enoque. É isso que nós vamos ver, começando pela vida de Enoque. Nós temos o registro lá em Gênesis 5. Se você tem uma Bíblia e quiser acompanhar, eu vou ler a partir do verso 18. Gênesis 5, 18 em diante diz assim: Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Ok, e é isso que nós temos no Antigo Testamento sobre Enoque. Agora, Gênesis 5 é um registro de uma longa genealogia. Uma genealogia que, por essa numeração da tradução mais popular que nós temos, seria aí em torno de 1.500 anos. Há disputa sobre a numeração aqui e tal, eu não vou entrar nesse ponto, mas vamos considerar que é uma longa genealogia aqui registrada. E essa genealogia, ela tem em particular o objetivo de mostrar o que acontece com a vida depois do pecado. O homem, ele vive mais do que nós vivemos, mas ele morre. E você tem uma sequência de vida, geração e morte. Vida, geração, morte. Vida, geração e morte. E é isso que vai sendo mostrado. Então, a consequência do pecado e a sequência disso por anos e anos e centenas de anos é isso.
Vida, geração, morte. Vida, geração, morte, como consequência do pecado. E todos os homens passam por isso, exceto um. E no meio dessa genealogia a gente tem essa figura esquisita, ou esse corte esquisito na genealogia, quando se fala de Enoque. Bom, Enoque não foi assim conhecido por construir grandes coisas, ele não construiu uma arca como fez Noé, ele não fundou uma cidade como fez Caim, como fez Nimrod. Enoque, ele era simplesmente um homem comum, um homem ordinário, mas que vivia a experiência de vida com um Deus extraordinário. E essa era a vida de Enoque, um homem ordinário vivendo com um Deus extraordinário. Um homem que andou com Deus. Agora eu posso dizer o seguinte: embora fosse um homem comum, um homem ordinário, ele desenvolveu um relacionamento em comum com Deus. Um relacionamento que deve chamar a nossa atenção. Esse relacionamento era extraordinário, talvez até por causa da sua simplicidade. Ele simplesmente andava com Deus, como diz o texto. Ele andava com Deus. E esse foi o seu testemunho. Ele andou com Deus. Eu sei que muitas pessoas são atraídas por testemunhos sensacionais, de histórias espetaculares e tudo mais. E eu amo essas histórias, eu gosto de ouvir esses testemunhos, eu gosto de ouvir aquelas histórias de pessoas que venceram vícios, que venceram pecados, que estiveram em situações de perigo e Deus os livrou. Eu gosto de ouvir todas essas histórias. Mas eu penso que talvez, se a gente foque nossa atenção somente nessas grandes e extraordinárias histórias, a gente perca os testemunhos mais dramáticos. Porque os testemunhos mais dramáticos são de uma pessoa comum que anda com Deus todos os dias. Você pode ter momentos extraordinários na sua vida, mas não é fácil você ver pessoas comuns que andam com Deus todos os dias. Todos os dias, mês após mês, ano após ano, durante toda a vida. E esses testemunhos, eles deveriam ser muito marcantes para nós. Isso deveria chamar a nossa atenção. Bom, isso de alguma forma resume a história de Enoque. Mas eu quero destacar aqui algumas coisas. Enoque, ele viveu em tempos difíceis. O que eu quero dizer? Ele viveu em um mundo depois do pecado, após a queda. E o pecado proliferava naquela ocasião de algumas formas inéditas, não é? Porque você não tinha muitos exemplos antes e a coisa ia desenvolvendo e cada dia ia se descobrindo um pecado mais horrendo, alguma coisa ainda mais terrível, mais imoral. E isso foi se desenvolvendo nos dias de Enoque. E nós ficamos com a ideia de que Enoque, em algum ponto nesse mundo de perversão, ele fez então a escolha de ser obediente a Deus, de andar com Deus, de seguir a Deus, enquanto ninguém fazia isso. E eu penso que de alguma forma ele se tornou uma exceção nesse tempo. Parece, que ele nem sempre andou com Deus. Se você ler com atenção o texto parece indicar que em algum momento houve uma mudança na vida de Enoque. A tradução Revista Atualizada que eu li talvez não ajude, mas a Nova Versão Internacional ela traduz melhor o texto, porque diz assim: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Dá para entender essa distinção? Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Então talvez, o que o texto queira indicar é que houve alguma ocasião, alguma situação na vida de Enoque que logo depois que ele gerou o seu filho Matusalém, é que ele começou uma jornada com o Senhor. Enoque, ele se deu conta de que ele estava cercado por um mundo de impiedade, de pecado, e ele decidiu tomar uma atitude.
Talvez Deus tenha falado diretamente com ele, talvez Deus tenha conversado pessoalmente com Enoque, eu acredito que sim. E talvez Deus tenha até profetizado a partir do próprio nome do filho dele, como eu vou mostrar daqui a pouco. Essa teoria parece maluca, mas eu vou apontar para isso um pouquinho mais à frente. Mas o fato é que, embora vivendo em um mundo perverso, Enoque decidiu andar com Deus. Agora, torne isso pessoal. Se você pudesse viver 300 anos, qual seria o seu testemunho de vida? 300 anos. Como as pessoas olhariam para a sua vida? Será que durante tanto tempo e durante tantos anos poderia se dizer de você, de que você foi alguém que andou com Deus? Percebe o drama dessa história? É uma longa jornada, é uma longa caminhada. E este homem andou com Deus. Uma longa jornada andando com o Senhor. O meu ponto é o seguinte: uma pessoa que anda com Deus, ela às vezes não segue a multidão. Quando ela percebe que a multidão está errada, talvez ela sozinha decida caminhar por outro caminho, embora ela saiba que vai lidar com todo tipo de crítica, com todo tipo de peso sobre ela, mas ela, porque anda com Deus, porque ela ama o seu Senhor, porque ela vive com o seu Senhor, ela não tem medo dessas coisas, nem tem medo da multidão. Ela segue a sua caminhada com Deus, ainda que essa caminhada seja uma caminhada solitária e debaixo de ridicularização. Ele anda com Deus. Uma pessoa de fé, não importa o que quer, ela procura estar do lado certo, como eu disse, ainda que faça isso sozinha. E Enoque andava com Deus quando o mundo não estava andando com Deus. E por que eu digo isso? Porque se você vai para Gênesis 6, logo na sequência, no próximo capítulo, você vai ver que os homens tinham pervertido todos os seus caminhos. Tanto que Deus, ele estabelece um dia de juízo, como a gente vai ver mais à frente nos nossos estudos. Agora, outra coisa que se pode notar sobre ele é que ele não só viveu em tempos difíceis, mas Enoque, ele foi um profeta. Eu digo isso por causa especialmente da carta de Judas, o irmão de Jesus. Ele escreveu nos versos 14 e 15 da sua carta o seguinte: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Veja, ele diz que Enoque profetizou. Judas, ele está citando aqui, como eu falei anteriormente, o livro de Enoque. O livro de Enoque não era um livro canônico, não é considerado um livro canônico, ou seja, ele não é parte do corpo dos textos bíblicos, mas ele era muito conhecido no tempo antigo, na época de Jesus, na época dos discípulos. Ele era uma forte reflexão da cultura judaica daquele tempo. E então as pessoas conheciam, citavam os textos, e eu posso dizer aí pelo menos algumas boas citações no Novo Testamento desse texto também. E essas partes citadas, elas implicam em verdades inspiradas por Deus. Ou seja, quando Judas falou que Enoque profetizou, ele estava dizendo que Enoque era um profeta. E aí se liga as coisas que eu quero dizer. Enoque, ele teve um filho chamado Matusalém. Matusalém pode ser traduzido como: sua morte trará o juízo. E veja, depois que ele teve Matusalém, diz o texto, ele andou com Deus. Talvez Deus tenha dito algo particular para ele. Alguns fazem a conta e dizem que o ano da morte de Matusalém foi o ano da vinda do dilúvio. Pode ser? Mas a questão é que eu imagino que todo mundo ficava preocupado quando esse menino pegava um resfriado, não é?
Porque qualquer coisa que acontecesse, ai Senhor, no dia que esse menino morrer, vai vir o juízo. E talvez isso ficasse no coração de todo mundo ali em relação a Matusalém. Pela graça de Deus, foi o que mais viveu. De toda a geração, foi o que mais viveu, mais se estendeu. E isso manifesta mais ainda da graça de Deus, que estendeu um tempo de paz até que viesse o juízo. Por isso é possível dizer que Enoque ele teve um encontro pessoal com Deus, talvez aí um pouco antes do seu filho nascer. Isso é uma possibilidade. Mas como eu disse, isso conecta as coisas e pode apresentar então Enoque como um profeta, mesmo dando nome para o seu filho e esperando aquele juízo que viria, como é registrado no próximo capítulo de Gênesis. Agora, um terceiro fator aqui sobre a vida de Enoque, provavelmente um mais interessante, é que Enoque ele não passou pela morte física, pelo menos não como nós a conhecemos. Diz Hebreus 11, verso 5, nosso texto: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve o testemunho de haver agradado a Deus. Bom, isso é o que explica Gênesis capítulo 5. Então, voltando lá em Gênesis 5, verso 24, diz: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. É como se Deus simplesmente tirasse Enoque da dimensão comum. É como se Deus, na minha imaginação aqui, abrisse um portal para Enoque para outra dimensão. Ele andou com Deus, abriu um portal e ele falou: entra lá. E Enoque não passa pela morte como nós conhecemos. Ele estava lá andando ao lado de Deus, e você pode dizer que essa foi a caminhada mais longa da história, não é? Porque ele caminhou e andou com Deus e entrou em outra dimensão, andando com Deus, e talvez até agora ele simplesmente continuou andando com Deus. Enoque foi assunto de uma escola dominical, né? E aí a professora explica para as crianças então a história e tudo mais, e os pais perguntam para a menina o que ela tinha aprendido na escola dominical, e ela explica de uma maneira bem bonita. Ela diz assim: havia um homem que todos os dias saía para andar com Deus, e um dia eles caminharam juntos até quase escurecer, e quando este homem começou a voltar, Deus disse: ei Enoque, você caminhou comigo por tanto tempo, está tão longe da sua casa, por que você não vem para minha casa comigo? E Enoque ficou lá com Deus desde então. É uma história bem infantil, mas na linguagem infantil bem bonita, né? Para mostrar a realidade dessa transição. É uma linda explicação. Ele apenas andou com Deus, e Deus disse: ei, já que caminhou comigo até agora, vamos continuar, vamos caminhando comigo até o céu. Simples assim. A todo homem está ordenado viver e morrer uma só vez, depois disso o juízo. Mas parece que houve uma exceção aí no caminho, né? E Enoque foi esse homem de fé. Nós não sabemos como, nós não sabemos qual é o estado de Enoque atualmente, mas nós sabemos que ele foi, de alguma forma, poupado da maldição que o pecado impôs sobre o homem, porque ele andou com Deus. Ele foi poupado da morte, ele foi poupado da maldição, porque ele andou com Deus. Agora, isso nos leva de volta então ao texto de Hebreus, capítulo 11, verso 5. Nós vimos a vida, um pouco da vida de Enoque, e agora eu quero tratar do legado de Enoque. O verso 5 diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve o testemunho de haver andado com Deus. É claro, essa é uma declaração resumida. Ele recebeu o testemunho de ter agradado, de haver agradado a Deus. Olha, essas são boas palavras para uma lápide, não é? É verdade, ele obteve o testemunho de haver agradado a Deus. Só que Enoque não teve lápide, né? E isso ainda foi marcado na história sobre ele. Ele agradou a Deus.
E isso resume a vida de Enoque. E talvez agora você pode dizer assim, não, mas espera aí, você está falando que o que resume é ele andou com Deus. Agora está dizendo que ele agradou a Deus é o que resume. Qual que é o ponto? O que realmente é? E eu posso dizer, olha, uma coisa é igual a outra. A Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento. Ela é a tradução que, inclusive, os cristãos do Novo Testamento usavam para se referir aos textos antigos. Como a linguagem na época, o grego na época de Jesus era como o inglês nos dias de hoje. Então as pessoas no geral aprendiam a língua grega e no geral os textos importantes estavam em grego, inclusive o Antigo Testamento, através da Septuaginta. Então muitos textos que nós temos no Novo Testamento do Antigo são citações diretas dessa Septuaginta, certo? Que é a tradução grega do Antigo Testamento. Na tradução grega do Antigo Testamento, enquanto a nossa Bíblia diz assim, Enoque andou com Deus, a Septuaginta diz, Enoque agradou a Deus. As duas coisas. Eles entenderam que andar com Deus era agradar a Deus, era viver uma vida agradável a Deus. Foi assim que os antigos tradutores judeus entenderam o texto. E eles traduziram para o grego dessa maneira. Agora, isso é bastante poderoso. Nós temos aqui um insight da espiritualidade pré-diluviana. Essa é a espiritualidade deles. Se você voltar para a vida da fé primitiva, da espiritualidade do Antigo Testamento, algumas pessoas poderiam dizer, não, essa espiritualidade era muito severa, legalista, cheia de regras e sacrifícios. Mas a espiritualidade antiga dos primeiros pais era apenas caminhar com Deus, andar com Deus, ou agradar a Deus, simples assim. Era ser companheiro de Deus. Lembra do que é dito de Adão e Eva? No jardim, o Senhor andava no jardim na viração do dia. E eles tinham aqueles encontros com o Senhor. É como você acordar para caminhar e encontrar o Senhor ali, né? Fisicamente, e te esperando. Essa era a espiritualidade primitiva. Andar com Deus, ter uma comunhão diária com Deus, íntima, um relacionamento próximo com Deus. A mesma coisa é dito de Noé. Em Gênesis 6, nós somos informados, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração, e disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito, porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Isso aconteceu com Abraão. Gênesis 17, a Bíblia diz, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. É a mesma linguagem. É a essência do relacionamento com Deus. Como você se relaciona com Deus? Andando com Deus. Simples assim. E veja, andar com Deus é diferente de ter um tempo de corrida com Deus, um bate-papo com Deus, uma visita semanal para Deus. Entende o que eu quero dizer? Andar com Deus é você viver na presença do Senhor. É você estar com o Senhor 24 horas por dia, 7 dias por semana. É deixar de estar em todos os seus negócios, em todas as suas coisas, em todos os seus momentos, em todos os seus planos, e deixar que todas essas coisas estejam conectadas com o Senhor, fazer com que seus pensamentos, suas reflexões, suas ações, elas estejam conectadas e sejam feitas na presença do Senhor. Andar com o Senhor não é como ouvir uma música de fundo no rádio, é você fazer parte da música. É assim que é andar com o Senhor. Então, tornando isso pessoal, eu preciso te perguntar, você tem andado com Deus?
Você se preocupa em agradar a Deus em todas as coisas? Como é que é seu dia a dia, nas coisas pequenas, nas coisas grandes? Qual é a sua reflexão na sua relação com Deus? Você se preocupa em andar com o Senhor, em agradar ao Senhor? Mesmo que isso implique remar contra a maré, qual seria o seu legado se as pessoas olhassem para a sua vida? É possível que elas digam de você, não, esse é um homem ou essa é uma mulher que tem andado com Deus ou agradado a Deus? Porque aqui está o que você precisa saber. Deus não existe para te servir. Você não existe para descobrir o seu papel nessa história. Você existe para servir ao Senhor, para conhecer ao Senhor, para conhecer a glória que Ele tem, o amor que Ele tem pelos seus, e para fazer parte da história que o Senhor articulou para manifestar a sua glória, a sua salvação e o seu amor. E isso muda a maneira como nós enxergamos a nossa vida. Nós estamos aqui para conhecer ao Senhor, para viver com o Senhor, para andar com o Senhor, para agradar ao Senhor e se agradar do Senhor. E quando a gente entende essas coisas, a nossa mente muda, a nossa atitude muda, os nossos pensamentos mudam. Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus disse isso. Paulo disse em 2 Coríntios 5, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé, não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Paulo diz. Isso é tão importante porque isso é realmente o mínimo irredutível. Quando agradar a Deus se torna o fator determinante para a sua vida, tudo se torna mais fácil. Tudo se torna mais fácil. Lembra do que Jesus disse? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus, busque fazer a vontade de Deus, e o resto simplesmente se encaixará. Então, é tudo que você precisa fazer, simples assim. Viva para agradá-lo, ande com Deus. George Miller, um evangelista do século XIX, ele disse: 90% das dificuldades da vida são superadas quando o nosso coração está pronto a fazer a vontade do Senhor, seja ela qual for. 90% das dificuldades da nossa vida estão superadas quando nós desejamos fazer, ou estamos prontos a fazer a vontade do Senhor, seja qual ela for. Então você precisa se perguntar, ou perguntar ao Senhor: Senhor, eu não sei exatamente qual é a sua vontade sobre isso, mas seja qual for, eu quero obedecer, eu quero me submeter, eu quero realizar, seja qual for. E aí você estará agradando ao Senhor, você estará andando com o Senhor. Isso é que é checar a nossa caminhada, ou rever a nossa caminhada. Então você tem revisto a sua fé, você tem revisto a sua caminhada, ela deve ser, sua fé deve ser profunda, deve ser impactante e ao mesmo tempo simples. Ela deve ser simples assim, uma caminhada com Deus, viver para agradá-lo. E esse foi o legado de Enoque. Enoque agradou a Deus, Enoque andou com Deus. Então nós temos ali a vida de Enoque, o legado de Enoque, agora as lições de Enoque. Nós vimos aqui em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna o galardoador daqueles que o buscam.
Então, lição número 1. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Lição número 2. Que Deus se torna o galardoador daqueles que o buscam. E essas são as lições de Enoque. A única maneira de você agradar ao Senhor é viver por meio da fé. Para andar com Deus, você precisa vir até Deus. Para você vir até Deus, você precisa crer no Senhor. E esse é o ponto de partida, você tem que crer em Deus. Isso não significa simplesmente acreditar que existe um ser supremo lá no alto, inalcançável, chamado Deus, ou que existe alguma força superior que nós chamamos de Deus e então você acredita nisso. Não é isso. A ideia do autor da carta aos Hebreus é que você tem que acreditar no Deus certo. E ele aponta de várias maneiras qual é esse verdadeiro Deus. O texto diz: aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Creia que Ele existe. Ele é uma expressão pessoal, não é uma coisa. Não é uma força impessoal, é um Deus pessoal. Algumas pessoas dizem que nunca encontraram Deus. Alguns ateus dizem que não conseguem encontrar Deus. A questão é que eles não estão procurando Deus. Na verdade, eles estão fugindo o máximo que podem. É quase como um bandido fugindo da polícia. Eles não estão procurando. Porque quando você procura Deus, você o encontra. Se você o buscar, a Bíblia diz, você vai encontrá-lo. Se você tem perguntas, ele tem respostas. E esse Deus, ele se tornou revelado especialmente através do seu Filho Jesus, o nosso Senhor. O Deus que se encarnou. E por meio de Jesus, qualquer um tem acesso a Deus. Esse é o argumento da carta aos Hebreus. Jesus mesmo tinha dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Em outras palavras, esse Deus pessoal é um Deus que pode ser achado. É um Deus que, por ser pessoal, ele pode ser encontrado, e ele é particularmente encontrado através de Cristo. Então, para andar com Deus, você precisa crer nesse Deus. Lição número 2, você não deve somente acreditar nesse Deus revelado nas Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, mas você deve crer que ele é o galardoador daqueles que o buscam. Deus é um Deus pessoal que recompensa pessoalmente também. Deus vai providenciar da sua bondade, Deus vai providenciar da sua graça, da sua misericórdia, da sua salvação para aqueles que o buscam. Deus providencia todas essas graças, essa misericórdia, esse amor para aqueles que o buscam. Somente um Deus pessoal é que pode recompensar. Se Deus fosse simplesmente uma energia cósmica, que garantia nós teríamos que a gente receberia alguma recompensa? Como é que você saberia o que você está fazendo de certo ou errado, para que então essa força cósmica de alguma forma te desse um resultado? Uma força, ela não pode recompensar, um poder superior qualquer não pode recompensar. Provérbios 8 diz, verso 17, eu amo Deus, dizendo, eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Este é um Deus recompensador. Jeremias 19, verso 13 diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte. Primeiro livro das Crônicas, 28, verso 9 diz, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios dos pensamentos. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o buscares, ele deixará achar-se
por ti. Portanto, nós devemos ir com fé a Deus, buscá-lo com fé. Você realmente crê que Ele existe? Se você crê, isso muda toda a sua perspectiva de vida. Você crê que Ele é um Deus pessoal e quando você o busca, Ele se torna o galardoador daqueles que o buscam. Ele abençoa, Ele salva, Ele age com a sua misericórdia, com a sua provisão, com o seu cuidado paternal. Albert Einstein, ele dizia crer em Deus, mas ele não acreditava em um Deus pessoal. Einstein dizia, certamente existe um Deus. Qualquer homem que não acredita numa força cósmica é um tolo. Mas ele conclui dizendo, mas nunca poderíamos conhecê-lo. Bom, Einstein estava errado. Ele estava certo sobre muita coisa, mas sobre isso aqui, muito errado, porque esse Deus pode ser conhecido. E ele pode ser conhecido particularmente por meio de Cristo. As primeiras linhas da carta aos Hebreus começam dizendo, havendo Deus outrora falado de muitas formas e muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à majestade, à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. É assim que começa a carta aos Hebreus. Ele diz, olha, se você quer saber quem é Deus, saiba que Ele se revelou pessoalmente, como homem, através de Cristo. E Jesus é a expressão exata do seu ser. Então, dizer que Deus não existe é fake news. Dizer que Deus não é pessoal é fake news. Dizer que Deus não pode ser conhecido, fake news. Dizer que sem buscar a Deus não faz diferença buscar ou não buscar a Deus, fake news. Dizer que você pode encontrar Deus sem Cristo, fake news. Então pergunte a si mesmo, você está buscando a Deus? Você tem caminhado com Deus? Isso poderia descrever a sua vida, se alguém visse a sua vida, se alguém olhasse para a sua história. As pessoas poderiam descrever nessa simples frase, ele anda com Deus, ele agrada a Deus. Talvez fosse apropriado dizer que você não está andando com Deus, mas você se encontra casualmente com Ele ali e ali. Talvez seja isso. Um artigo dizia que 87% dos americanos possuem tênis de corrida, mas não correm. E parece que muitos cristãos têm essa jornada. Tem alguns tênis de corrida espiritual aí, mas não correm, não andam, não caminham com Deus, não buscam. Bom, Enoque andou com Deus por 300 anos. Ele viveu aquela consistência simples e íntima de uma vida com Deus. Então, veja, talvez seja a hora de avaliar a sua bagagem. Talvez seja a hora de parar um pouco, de deixar a alma chegar. De você olhar para o que você tem na sua bagagem, rever o que deve ficar para trás. E o que deve ser acrescentado, o que está me faltando, o que eu preciso acrescentar aqui para tornar a minha caminhada adequada, simples, honesta com Deus. Então não complique a sua vida com Deus. Deixe que tudo se reduza à sua
vida de fé, onde você ande com o Senhor e permita que as outras coisas sejam acrescentadas. Busque através de Cristo, e eu tenho certeza que você vai ter acesso direto ao Pai. E você vai poder andar com Deus. Andar com Deus torna tempos difíceis tempo de renovo. Andar com Deus te garante que essa jornada um dia vai se encerrar. E quando você estiver caminhando com Deus, talvez Deus diga: olha, já está na hora de sentar na minha mesa e de ficar na minha casa. E você pode ficar para sempre, e sempre, e sempre. Então busque ao Senhor. Isso te fará muito bem. Busque a Deus em Cristo Jesus. Ande com o Senhor. Entregue a sua vida a Ele. E saiba que o que você precisa, Ele vai fazer. Ele vai acrescentar. Ande com o Senhor. Ande com o Senhor. E se você quer uma tradução grega para isso, agrade ao Senhor. Deus nos abençoe. Deus nos permita viver essa experiência a ponto das pessoas olharem para nós e dizerem: essas são pessoas, esse é um grupo que anda com Deus. Amém. Vamos orar. Pai bendito, louvado seja o teu nome. Obrigado a Deus porque o Senhor nos deu histórias tão maravilhosas, ó Pai, da tua bondade, tocando vida de homens simples como Enoque, mas homens que viveram pela fé. E nós queremos, ó Deus, na simplicidade da nossa vida, viver essa experiência de fé. Ensina-nos, ó Deus, a simplicidade da vida contigo. E, ó Pai, que não seja uma vida de encontros somente aos domingos, somente às sextas-feiras, mas seja, ó Deus, uma caminhada, ó Pai, quando nós levantarmos, ó Deus, no próximo dia, nós estejamos com o Senhor. Nós caminhemos com o Senhor. Que quando os nossos pensamentos se tornarem turbulentos, ó Pai, que no meio dessa turbulência nós possamos enxergar a glória e a bondade da Tua mão, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor nos permita viver uma vida que Te agrada, Senhor. Então ensina-nos a viver assim. Ensina-nos, ó Deus, preenchidos pelo Teu Espírito, vinculados a Cristo Jesus, o nosso Salvador, e olhando para Ele, ó Deus, fazendo como Ele fez, fazendo a Tua vontade, ó Pai. Ensina-nos a andar contigo, ó Pai. Andar contigo nas nossas relações com o nosso cônjuge. Ensina-nos a andar contigo na relação com os nossos filhos. Ensina-nos a andar contigo na relação conosco, consigo mesmo, conosco. Para que nós, ó Deus, saibamos o que pensar, o que falar, o que buscar, ó Deus. Ensina-nos a andar contigo quando buscarmos o nosso entretenimento. Ensina-nos a andar contigo quando buscarmos o nosso tempo de descanso. Ensina-nos a andar contigo, ó Deus, no ambiente do nosso trabalho, na relação com os nossos colegas de trabalho. Ensina-nos a andar contigo, ó Deus, na caminhada dos nossos estudos, para que vejamos, ó Pai, neste mundo criado por Ti, quantas gloriosas provas e manifestações da Tua sabedoria estão espalhadas por aí. Ó Deus, ensina-nos a andar contigo na relação com os nossos colegas de classe. Ensina-nos a andar contigo, ó Deus. Enquanto anjos nos assistem, enquanto Teu povo nos assiste, ensina-nos a andar contigo, ó Pai, para que a nossa vida seja um testemunho. Um testemunho simples, talvez, mas um testemunho consistente de pessoas que todo dia andaram com o Senhor. Ó Deus, todos nós somos pequenos aqui, falhos, pecadores, necessitados. Todos nós dependemos de Ti, mas se o Senhor estiver conosco, ó Deus, isso nos dá tudo que precisamos. A coragem que precisamos, a força que precisamos, a esperança que precisamos. Ó Deus, permita-nos andar contigo em Cristo Jesus. Pai, se está aqui nessa noite alguém que ainda não entregou a sua vida completamente a Ti, que não entregou a Deus a sua vida a Cristo, que não
recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e que, ó Deus, deseja essa experiência de viver com o Senhor, que é Criador bendito de todas as coisas. Uma experiência para a qual ele foi criado e talvez não tenha noção disso, mas que agora reconhece o quanto necessita de Ti, ó Pai, que o Senhor abra espiritualmente esses corações, incline esses corações a Ti, ó Deus, e os transmita para essa dimensão de uma jornada contigo, para essa caminhada com o Senhor nessa vida, ó Deus, que Te agrada e que Te honra. Nós Te pedimos, ó Deus, a Tua bondade sendo derramada sobre nós essa noite. Nós Te pedimos a Tua graça, ó Deus, e a Tua presença todo dia. Assim como o Senhor Jesus prometeu, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ó Pai, nós desejamos que isso se torne a mais pura realidade, a mais notória realidade no nosso dia a dia. Em nome dele, o nosso Salvador que nos ama, que veio até nós e pagou em nossos lugares os nossos pecados. Em nome daquele que ressuscitou e hoje está sentado à direita do Senhor e é rei sobre céus e terra e vem colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés na história até que ele venha. É no nome dele, o grande rei, que nós oramos. Amém. Eu quero convidar a equipe de cânticos para mais um louvor.